Então, pessoal, bom dia novamente, né? Vamos para a disciplina de Arte Design 1. A gente está vendo HTML e CSS. Temos um trabalho para ser feito aí, né, baseado nas nossas aulas. Está tendo bastante dúvida, né, em relação ao trabalho. Eu queria, na aula de hoje, esclarecer, né, algumas dúvidas que o pessoal tem colocado. Estou com o chat aberto aqui. Quem quiser publicar alguma coisa, tá? Tem aluno aí que já está entregando. Muito obrigado. Isso daí ajuda bastante a gente aqui na correção, né? É claro que para esse ano não vai dar para a gente estudar todas as opções do HTML, do CSS. Vocês têm aí algumas as apostilas, né? Vou ver aqui. Tem alguns links que são importantes aqui que a gente usou. Cadê apostilas? Aqui fala sobre introdução, cabeçalho. Cadê a apostila? Aqui é a recuperação. Agora, pessoal, cadê as apostilas? A metragem, atividade, não. Tá tudo organizadinho aqui. Como é que eu não coloquei aqui? Ué? Vocês não receberam? Eu não coloquei as apostilas aqui. Eu acho que eu coloquei. E tem um curso, né, online do esqueci o nome dele, mas é a aula do dia 8. Nós não tivemos aula semana passada, né? Eu tô preocupado aonde que está o material didático de vocês. Kai, na verdade, são feitos tudo em HTML, tá? A linguagem HTML está ali. O que a gente vai aprender é que nós temos frameworks. A gente vai estudar, inclusive, o ano que vem, né? É o caso do Bootstrap, são ferramentas que geram código de forma automática, né? Então, a pergunta tua é muito boa. O que é feito sites profissionais? Com HTML. É feito com HTML. Né? Só que existe aí o que a gente chama de framework. JavaScript é para interatividade com os usuários. Então, você pode trabalhar depois com linguagem PHP para poder pegar o dado dentro do banco de dados. Linguagem ASP, .NET, Python mesmo, né? Então, existem diversas linguagens depois de programação. Lembrando que o HTML não é linguagem de programação, é linguagem de marcação, tá bom? Então, é feito com HTML? De certa forma, é feito com HTML. O resultado é o HTML. Só que a gente vai, vamos juntar tudo depois. Terceiro ano, junta-se tudo. Inclusive, a disciplina que vocês vão ter com outro professor de banco de dados. Então, você tem que estar sabendo trabalhar com HTML direitinho, tem que estar sabendo trabalhar com CSS, aonde colocar o JavaScript e a linguagem de programação que eu vou estar ensinando no terceiro ano. No segundo ano, a gente já começa a ver alguma coisinha ali que a gente chama de CRUD, né? Que é o básico aí do desenvolvimento de alguma coisa para HTML. É aquela pirâmide que eu apresentei bem no comecinho das nossas aulas, né? O HTML sempre vai ficar embaixo, depois o JavaScript é a interatividade, né? Lá em cima, no topo. E a gente tem o CSS ali no meio, que é a apresentação para deixar a aparência um pouco melhor. Também, o CSS é só de estilização, também não é uma linguagem de programação, não, tá? Beleza. Só que eu estou preocupado aqui com as apostilas. Eu juro que eu tinha deixado aqui. Ah, tá, ver mais. Ó. Ah, tá aqui, ó. É porque
Tá aqui. Se vocês não encontrarem, tem todas as apostilas. Essas apostilas estão atualizadinhas, né? Eu deixei até a versão seção 6 aí. Quem quiser, eu não ensinei tudo, não dá tempo de ensinar tudo durante um ano. Não vou ficar entrando muito nessas questões. A gente vai rever muita coisa o ano que vem, e aí a gente já entra também com o Bootstrap, que é o framework do CSS, é muito legalzinho. Vocês vão adorar, tem uma aparência bacana. A pirâmide, mostro. Eu acho que na apostila 1 tem. Deixa eu ver aqui, ó. Quando a gente vem aqui na apostila 1, ó, o que foi ensinado. Aqui, ó. Essa pirâmide aqui, ó. Tá, aqui não está em formato de pirâmide, né? Camadas, desenvolvimento web. HTML, CSS e JavaScript. Então, a gente tem aqui a estrutura. A JavaScript, sim, é linguagem de programação, tá? JavaScript é linguagem de programação. As outras duas, não. Marcação. É estrutura, como se fosse a ferragem. Então, você tem que ter em mente, separar direitinho. Lembra aquelas opções que eu falei quando a gente vai programar? Então, a gente tem lá a semântica básica, né? A estrutura básica do HTML. É muito importante você ter ela em mente. A estrutura semântica do HTML, saber trabalhar com as divisões, saber trabalhar com ID, com class. Isso é fundamental para tudo que vocês forem fazer daqui para frente. Vai trabalhar com ID, vai trabalhar com class, tem que colocar essas opções. Aconselho muito a trabalhar com CSS para poder colorir, porque o JavaScript também vai buscar o ID lá embaixo. E a grande vantagem é que você pode ter um HTML, pode inserir um código HTML a partir de uma resposta que o usuário der. A gente vai ver JavaScript o ano que vem. A gente vê até duas opções, tá? O Caio pergunta aqui se o Python também é uma adição para o HTML. Não, não é uma adição, não. Tá? O Python é uma linguagem de programação tipo PHP. Aqui no Instituto, a gente não vai trabalhar com linguagem Python. Tá bom? A gente não trabalha com a linguagem Python aqui no Instituto. Talvez vocês vão ver a linguagem Python na faculdade, quem for fazer aí computação, né? Bom, toda linguagem de programação caracteriza ela principalmente as estruturas é, que a gente tem, como if, else, né? As estruturas condicionais, estruturas de repetição. Então, quais são as estruturas de repetição que vocês estudaram em lógica? Provavelmente vocês estudaram while, do while, for, né? Isso daí é o que caracteriza uma linguagem de programação. Entenderam? Já você não tem uma linguagem você não tem um processo de repetição em HTML, você não tem um processo condicional em HTML, você não tem isso. Tá bom? Agora, o Python tem se tornado, sim, uma linguagem de programação, assim, tem crescido bastante, mas o PHP ainda é a linguagem mais utilizada no mercado. Isso. HTML não tem isso, não é considerado. HTML não tem condicionais, HTML não tem estrutura de repetição, então não é considerado linguagem de programação. Ela é de marcação. A mesma coisa o CSS. Agora, já em JavaScript, aí não. Inclusive, existem, em alguns lugares, é dado o curso de lógica feito já em JavaScript, para vocês terem ideia. Alguns lugares, inclusive, a gente está pensando para as futuras turmas, né? Inserir lógica em cima de JavaScript. Se você pesquisar aí, ó, você vai encontrar no Google, por exemplo, você vai encontrar
Lógica com JavaScript. Deixa eu pesquisar para vocês verem aqui, ó. Lógica com JavaScript. Vou ver algumas pessoas. Opa! E alguém entrou e na hora que eu fui clicar, acho que foi a Camila. Camille. Eu fui clicar aqui, saiu. Para poder. Então, reparem, lógica de programação usando JavaScript. Tem cursos, né? Eu não conheço os cursos dessas pessoas, mas temos aí escola de JavaScript. Então, tem pessoas que começam aprendendo a trabalhar com o JavaScript, tá? Curso online, né, de lógica de programação lá da Alura, Amazon também, você pode comprar um livro. Então, tem alguns lugares. Aí o Clay pergunta aí, mas para colocar o site na net tem que comprar domínio. Na verdade, não há tanta necessidade de comprar o domínio, não. Você pode. Existem outros lugares que você pode colocar um site, mas qual seria, né? Você acaba tendo que comprar um domínio. E isso também eu mostro na apostila. A gente vem falando aqui, ó, um pouquinho sobre o W3C e tal. Aqui, ó, nesse ponto aqui, registro e hospedagem, né? No Brasil, você vai registrar onde? Lá no registro.br. Aqui que é o local certo para você ter um nome do tipo, o nome da sua empresa, .com.br, ou pro, professor, né? Se eu entrar aqui em registro.br, eu tenho aqui, vou acessar uma conta minha já aqui, eu tenho alguns registros que são registrados por mim, que é o meu nome, né, que eu registrei, e o site que eu estou começando a fazer, que é o aventuradecombo.com.br. Eu registrei para até 2022. Então, quando você registra, esse nome passa a ser seu e ninguém mexe mais, né? Então, rogeriopaiva.com.br. Se você tentar entrar, não vai conseguir, porque eu não pago a hospedagem dele, né? Mas eu direciono, né? Meu site parece .rogeriopaiva.com.br. É um subdomínio isso daqui. Então, ele carrega o meu site que eu fiz no Google Sites. Né? Reparem, até um assunto bacana, a gente pode tratar na nossa aula presencial. Me lembrem disso. Então, na aula presencial, a gente vai montar um site pelo Google Sites, que é a coisa mais a todo mundo. É muito fácil de mexer com o Google Sites, porque você vai clicando nas opções, vai escolhendo, ele vai montando. Só que aí nós temos duas situações. Ele não é um site dinâmico, né? Sempre, porque quando a gente trabalha com HTML, com CSS, com JavaScript, nem sempre vai ser um site que a gente chama de dinâmico. É um site que a gente considera estático. Né? Você precisa toda hora ir lá e fazer as manutenções necessárias, atualizações dele. Então, essa é uma característica. Quando você joga uma linguagem de programação como PHP, acessando, a partir do momento que você começa a acessar banco de dados, aí se torna uma página que a gente considera página dinâmica. Né? Então, por exemplo, esse rogeriopaiva.com.br está registrado lá até 2023, eu acho, é meu. Até março de 2023 é meu. Ninguém consegue pegar esse domínio, ninguém consegue tirar esse domínio de mim. Né? A mesma coisa que eu paguei até 22. WordPress, Wix, etc. O Kai pergunta por que não usa o WordPress, né? Não, você pode utilizar. Né? O Wix, não. O Wix, você vai montar o Wix lá com páginas que a gente chama de página estática. Então, toda hora, se eu quiser fazer uma atualização, eu tenho que ir lá e fazer a atualização dentro da página estática. WordPress, vocês vão ver comigo, né? O ano que vem. WordPress a gente ainda executa, tá? O WordPress é um framework, tá? O WordPress é considerado aí um
Na verdade, ele é um CMS, a gente vai estudar isso. No ano que vem a gente vê LMS, CMS, essas características todas aí, e a gente dá uma pincelada, dá uma passada por cada um deles, né? A gente não estuda tudo de forma aprofundada, mas a gente passa sim. Inclusive, o Aventuras de Kombi, eu estava fazendo, não parei, né, porque não estou tendo tempo, mas aqui, ó, aventurasdecom.com.br, está instalado, eu só instalei lá, ainda não montei, né? Eu tenho que olhar o que aconteceu, mas está registrado lá, deve ter dado algum probleminha aí. Aventura, ué, era para aparecer, né? Deu algum problema, depois eu dou uma olhada no que é. Mas eu tinha instalado lá, ou eu devo ter desinstalado, instalei, desinstalei, não sei. Mas o domínio está aqui, pessoal. O que vocês precisam saber é que aqui o domínio está registrado. E aqui eu coloco, né? Tem aí, nossa, nem vou passar muito isso aqui não, porque tem informações aí, vai ficar gravado. Tem informações técnicas aí. Esse aqui, o site do mic.br, é um local que você aprende muita coisa, viu, gente? É fonte de informação, é muito importante passar por ele. Então, essas são as principais características aí, quando a gente trabalha com hospedagem. De certa maneira, peguem o meu material, tá? E o que acontece? Tem muita coisa na internet, né? Não sai pegando tudo que vocês veem na internet para poder fazer, não, que vocês vão ficar doidinho, pirado. Siga os passos que o professor passa para você. Independente de ser eu ou outro professor, siga os passos, né? Porque ali ele está mostrando, né, como as principais características, né, da linguagem, está mais resumido, porque tem muita coisa na internet, né? O problema é você separar o que está na internet daquilo que você precisa no cotidiano, né? Então, por favor, cuidado com estudar por conta própria é muito bom, é fundamental, mas tomem cuidado, sempre usem o modelo do professor como primeiro passo, né? Aqui, a apostila 1 fala sobre os principais editores, a gente está usando, né, o Visual Studio Code, eu já entrei com o Visual Studio Code com vocês. Tem algumas coisas que precisam ser atualizadas, aquele site saiu, né, do ar. Aqui vem o capítulo 2, estrutura básica. Depois eu falo sobre a estrutura. Isso é importante, a gente está vendo muito o ID, o class, o style nem tanto, tá? Então a gente quase não usa, o hide que é para poder ocultar ou não, né? Então eu tenho uma tag lá que eu quero que oculte ela ou não, né? Algumas opções de tab index, que é sequência de apresentação na tela, então eu quero que apareça primeiro essa parte ou a outra parte, por aí vai indo, também não é muito usado, mas o ID e o class a gente usa até terceiro ano aí de forma direta. Então a gente vai para a estrutura básica, depois a gente passou pela estrutura dinâmica do HTML, que são esses aqui, tem outros, tá? Mas esses são os principais. Eu explico ali, de certa maneira, o que é cada uma das partes. Eu não lembro quem que me perguntou, já eu queria colocar em colunas, está ficando muito feio e tal. Eu mandei, eu sei que alguns querem aprender aí de forma bem rápida, né? Estão bem adiantados, inclusive, parabéns, porque curiosidade é assim mesmo que aprende, né? Quando você tem curiosidade, você vai aprender. O principal conceito que eu sempre falo é a curiosidade. Então, peguem mesmo. Se tiver dúvida, me manda. Hoje, a gente tem atendimento, né, da 1 até as 2. Se quiser, pode entrar lá no nosso horário de atendimento, eu consigo dar uma explicação melhor. Aqui eu repito alguma coisa da estrutura, tá repetindo um pouquinho, mas tem aí a estrutura. Agora aqui trabalhando com texto. A gente trabalhou com texto, colocamos, eu acho que colocamos até fonte, né, do Google já.
conceitos de parágrafo, essa aqui é estruturazinha bem básica. Trabalhamos com imagens, inserimos vídeo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. É claro que a gente não trabalhou com mapa de imagens, tem algumas coisas que eu realmente resolvi pular, não dá para a gente poder ver tudo, né? Trabalhando com vídeo, com áudio, inserindo o vídeo, áudio. O layout antigamente era feito através de tabelas, viu? Quando eu trabalhei, hoje, posso dizer que o primeiro site da Unicor, né, eu que fiz, tinha lá o site que uma pessoa tinha feito, né, tinha registrado, colocou lá algumas informações a respeito. As pessoas não acessavam tanto a internet naquela época, sites assim, né? Não era tão coisa. A pessoa foi lá, fez um site em HTML bem simplesinho e tal, mas depois, quando a ideia de portal mesmo, de informação, né, quem implantou o sistema na época fui eu, e aí trabalhava muito em cima de tabelas, células, mesclagem de células e tudo mais. Então, o layout antigamente era feito através de tabelas. Hoje não, hoje a gente não trabalha mais com layout em cima de tabelas. E por que eu não me preocupo tanto no layout em cima do HTML? Porque quando a gente for estudar o Bootstrap, isso já está pronto lá dentro do Bootstrap. Basta você saber, ó, qual é o layout que eu quero, quantas colunas eu quero. E aí a gente divide ali e o próprio sistema já ajusta para a gente. Então, fiquem tranquilos, né? Eu sei que alguns aí querem colocar, querem fazer uma coisa bacaninha, bonita. Não, vamos pensar na estrutura. Né? Quando você constrói uma casa, a gente está no processo de construção da fundação da casa, da estrutura da casa, a casa não vai ser bonita, gente. Eu sei disso. Mas a estrutura dela precisa ser uma estrutura boa, uma estrutura que depois eu consiga ir colocando as outras informações, como é o caso de JavaScript, como é o caso de CSS, né? E por aí vai indo. Background image, Maria Eduarda, posso mostrar sim, sabe? Eu não estou querendo ir muito para frente, não, mas não tem problema. Aqui tem as opções de tabela, né? A gente viu tabelas, eu pedi no trabalho, background image, então tá, a gente olha. É muito fácil também, background image, eu acho que está aqui. Deixa eu ver aqui se está acho que na seção 3, né? Não. Tem aqui, ó. Página 78 do nosso material didático. Aqui tá. Eu tenho que refazer, né, essa numeração aqui. Mas background, aqui, múltiplas colunas, eu ensinava múltiplas colunas para os alunos, sabe? Inclusive, eles baixavam o meu código para poder ver como que era essa divisão das múltiplas colunas. Eu removi isso porque realmente não há necessidade de aprender agora, tá? O background color a gente já fez, o que ficou faltando realmente é o background image. Vamos fazer, então, um site bem simples, né? Vamos pegar uma imagem na internet e eu vou desenvolver. Vamos pegar aqui aulas HTML, ó, no integrado, dentro dessa pasta. Eu acho que já tem até uma imagem aqui, ó. Tem o favicon, tem o ícone do Instituto. Eu vou buscar uma outra imagem, tá? O que vocês precisam entender, dentro dessas imagens aqui, só tem as imagens do Instituto. Quando a gente fala em imagem, deixa eu pegar uma imagem aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar background aqui, imagens. Vamos pegar vários aqui, né? Tem esse daqui, tem este. O problema de trabalhar com esses tipos de layout aqui, vocês vão ver que ele pré-define o tamanho que você tem que fazer o site. Você não pode pré-definir o tamanho. Pelo seguinte, você não sabe se a pessoa vai entrar por smartphone, se a pessoa vai entrar por uma TV de 60, 70 polegadas, se vai entrar pelo notebook.
Então, você tem que colocar um background que sirva para qualquer um desses tipos de sites, né? Vamos pegar esse, deixa eu ver se eu vou pegar uma imagem aqui de fundo, ó. Tem várias imagens de fundo que você pode baixar. Claro que são. O ideal é trabalhar com a edição de imagem, né? Reduzir o tamanho do background, por aí vai indo. Eu peguei um aqui, você vê que é muito grande a imagem. O background não pode ter esse tamanho tão. Né? Deixa eu pegar aqui no downloads. Vamos pegar aqui. Vamos lá para o teclado. Vou lá aqui. Vou extrair. Que demora um pouquinho. Eu tinha pausado essa. Esqueci. Então, reparem que o tamanho do arquivo, né? Quando está aqui, até que está pequeno, 145K, e o tamanho das dimensões dele é 3.000 por 2.000, né? Então, 3.000 por 2.000. É um tamanho razoável, vocês vão ver que eu vou inserir isso daqui, eu vou escrever como fundo cinza, tá? Vou dar um Ctrl X nessa imagem aqui e vou colocar ela dentro de images, tá bom? Viram o que eu estou fazendo? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu peguei uma imagem da internet, um fundo cinza qualquer, joguei ali. Agora eu vou colocar essa imagem no meu código HTML. E aí, para fazer isso, vamos abrir o nosso Visual Studio. Vou abrir uma dessas últimas aulas nossas. Visual Studio Code. Está abrindo, tá? Estava no primeiro monitor aqui, está abrindo. Vamos abrir aqui a pasta, que é a aula HTML no integrado. Não sei se é aulas. Deve ser aulas. Não é aulas, não. Aula. Então, eu tenho aqui a aula do dia 8/11. Vamos dar uma olhada o que a gente fez na aula do dia 8/11, né? Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir o Edge para mim. A gente estava mexendo com estilos, ó. Mas eu vou abrir aqui com o Chrome. Né? Estilo 1 e tal. A gente viu alguma coisinha. Eu vou colocar o fundo, então, aí. Galera, muito fácil colocar o fundo. Background color. Você vem aqui, aonde que eu quero colocar o fundo? Eu vou inserir o fundo em todo o meu site, né? Se é em todo o site, eu vou trabalhar com o body, né? Body é o que mostra todas as opções dentro do meu site. Então, eu venho aqui e falo, olha, eu quero que o body, no meu body, eu tenho um background image, certo? E aí eu vou colocar a minha imagem, background image, e vou colocar aqui dessa forma aqui, ó. Deixa eu achar no material didático para vocês, para deixar bem explicadinho, né? Cadê aqui, ó. Aonde que tá? Deixa eu tirar isso daqui. Não. Ó. Repare que eu jogo um URL ali, peço, por quê? Eu já joguei o body ali, ó.
eu peço para poder pegar essa imagem, só que essa imagem minha, ela está dentro daquela pasta images, né? Ou imagens, não lembro. Vamos dar uma olhada qual que é o nome dela aqui, ó. Aqui, ó, images. Faltou, eu deixei em inglês, images. Então, o que eu faço? Tranquilo, é só jogar aqui, ó, a URL, né? Que eu estou precisando da URL, e eu falo, olha, a minha imagem está dentro da pasta images. Primeira coisa, eu tenho que falar onde que está. Se ela estiver fora, né, junto com o HTML, aí não, aí quando eu coloco a barra aqui, ele já me dá as opções de imagens para me poder inserir. Lembra que eu tinha inserido aqui o fundo cinza? Só fazer isso daqui, Ctrl S, e vamos ver como que ficou o nosso site. Tá certo que aqui é a aula do dia 8/11, vou manter isso daí. Ctrl F5, olha lá. Estão vendo? Ah, Rogério, mas ficou diferente. É porque a imagem é muito grande. Então, eu tenho que trabalhar nos ajustes do tamanho da minha imagem para a minha tela. Até que ficou legalzinho, né? Joguei uma imagem aí, ficou bacaninha, mas eu posso trabalhar com o tamanho, porque a imagem minha, ela tem essa característica, né, de, de 3.000, muito grande. Na faixa de 1.900, né, para notebook aí com alta resolução. Então, eles dão uma imagem com uma resolução bem alta, né, grande, justamente para você depois permitir que você depois altere no tamanho que você deseja. Isso está aqui, ó. Vamos trabalhar aqui com o tamanho, né? Ó, nossa imagem tem um tamanho de 2048, nesse exemplo que eu coloquei aqui. Só que, olha que coisa interessante, né? Essa imagem minha era 2.048 pixels e essa que eu baixei tem 3.000 por 2.000, que é muito maior do que essa daqui. O que eu posso fazer é trabalhar com o que a gente chama de background size, né? E aí eu falo, olha, eu quero 100% da minha tela. Então, de acordo com o dispositivo que eu entrar, ele vai ajustar a minha imagem ao meu dispositivo. Então, eu venho aqui, vamos colocar aqui, então, o background size, e eu vou colocar aqui 100%. Vamos salvar e vamos ver como que ele vai se comportar. Ó. Ctrl F5. Olha lá. Aí sim ele pegou a minha imagem. Agora, porque eu estou trabalhando no body. Se eu escolher, né, caso eu escolha trabalhar com ID, alguma coisa, o background vai só naquela partezinha. Vamos fazer um teste? Eu vou criar aqui debaixo disso daqui uma área, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Lá no meu HTML, que nem eu falei, a estrutura nossa é muito importante. Eu não quero rodapé, não quero nada, eu quero uma divisão. Então, a opção div serve para isso. E aí eu defino um ID aqui como... vamos chamar um ID, né? Essa divisão aí como outra área. Criei aqui, então, uma div chamada outra área. Tá bom? Posso fazer dessa maneira. E aí, eu posso colocar aqui um P, um parágrafo, certo? E vou jogar aqui, dentro desse P, um lore. Tá? Só, como a gente estava vendo na... Lore é texto qualquer. Deixa eu ver se tem... aqui eu estou sempre pegando o meu texto e jogando para cima, ó, com letra maiúscula. A gente viu isso na aula passada. Nesse local aqui, ó, eu vou colocar P, vou definir um ID aqui para ele, como área 1, certo? E esse P aqui, eu vou colocar um ID aqui como área 2. E eu vou mudar de P para área 1, certo? Então, ó, área 1, só que ela é um ID.
ficou branquinho. Por quê? O ID a gente começa com hashtag. Tá? A gente viu class.id hashtag. E aonde está o meu P, na verdade, eu vou tirar o body e vou colocar um P aqui. Ó, fiz algumas modificações, então só naquela parte, eu nem vou colocar o P, né? Eu criei aqui uma div chamada outra área, eu vou colocar, por isso que eu criei, vou colocar aqui hashtag outra área. Então, essa imagem agora ela não vai ficar no site todo, ela vai ficar só numa parte, né, que é aqui embaixo, Ctrl F5, olha lá. Tá vendo? A imagem só ficou neste localzinho aqui, ó, do tamanho do P, né? Os outros estilos foram todos, né? No caso aqui, esse daqui ele passou para maiúsculo, o outro lá ele não passou para maiúsculo, porque não é separado, né? Um é área 1, área 2, eu separei, eu modifiquei o site, né? A área 1 aqui, ó, só vai ficar com maiúsculo neste local aqui. Eu fiz alterações. Como que eu aprendo? Galerinha, brincando. Pega o site, faz o site do jeitinho que eu pedi lá. O material está ali, nessa apostila. Né? Você tem opções. Eu posso reduzir. Ficou feio, né? Eu sei que ficou feio, mas só para mostrar. Vamos jogar essa imagem de novo no nosso body. Tá bom? Joguei a imagem de novo no nosso body. Ctrl S para ver. Vamos dar um Ctrl F5 aqui. Ó, reduziu. Ajustou lá na tela toda. Se eu jogar 50%, o que vai acontecer? É assim que a gente vai aprendendo. Né? Ele vai pegar só, ó, Ctrl F5. Ctrl F5. Enfim, aí. Então, ele pegou metade da tela. Ó, uma imagem está aqui, vem até aqui. E aqui ele repete. Então, foi construído, esse background, ele foi construído justamente para você ir colocando pedacinhos por pedacinhos. Ele junta, igual o ladrilho, né? Ele junta, fica bacaninho. Se eu colocar aqui 10%, repare a quantidade que ele vai colocando um do lado do outro. Né? Ó, Ctrl F5. Olha lá. 10% aqui, 10% aqui, 10% aqui. Então, ó, ele foi colocando um do lado do outro. Cada hora eu tenho uma percepção de imagem diferente de acordo com o tamanho que foi pré-determinado. Agora, tem uma opção, né, das imagens que eu posso colocar aqui, ó, background, repeat, tá vendo? E eu falo assim, ó, no repeat, não repita, não quero que repita. Eu não quero uma imagem só. Como ele é pequenininho, vocês vão ver que vai ficar uma imagenzinha lá no cantinho. Ó, Ctrl F5. Só esta imagem aqui. Ele não repetiu nem para um lado, nem para baixo. Né? Vamos colocar maior um pouquinho aqui. Vamos colocar 30% para vocês enxergarem melhor. Ctrl S, Ctrl F5. Ó. Ele não repetiu do lado. Trabalhando com 30%. Quer dizer, o certo era eu ter colocado, se eu tenho 100%, né, 33,33, né, 100 dividido por 3. Aí ele ficaria 1/3 da tela certinho. Se eu colocar aqui, ó, 33,33%. Ctrl S. Vamos lá, Ctrl F5. Ó, este, sim, seria o tamanho de 1/3 correto. Então, essas características, a matemática está na tela também. A matemática está aí na tela. E aí eu tenho... legal. Vamos mostrar aqui na apostila que tem o background de color e eu tenho as opções de repeat aqui embaixo. No repeat, que eu expliquei. Né? E além do repeat, eu posso escolher para repetir somente na horizontal ou somente na vertical. Eixo X e Y da matemática. Né? Eu posso definir lá, ó, eu quero repeat X. Então, ele vai só na horizontal. Vamos fazer o teste? Aqui está background repeat. Eu pedi para não repetir. E aqui eu vou pedir para repetir, repeat, tracinho, eu escolho tanto o X quanto o Y. O Y
né? Se eu colocar Y, ele vai ficar aqui. Vamos dar uma olhada lá. O resultado, ele vai repetir, né? Repeat, ó, para baixo. Certo? Eixo Y. Se eu pedir na horizontal, eu vou tirar a opção de repetir na vertical, vou colocar aqui na horizontal, que é o X, Ctrl S, Ctrl F5. Repare que ele jogou na minha horizontal, né? E se eu não coloco nada, ele vai. O padrão do HTML é ir repetindo para baixo. O padrão é repetir, tá? Se eu colocar aqui, ó, não, eu não quero nada disso daqui, ó. Se eu não colocar nada, o padrão é ele fazer as repetições, tanto na horizontal quanto na vertical. Bacana, né? Eu acho que era importante eu ter comentado a respeito disso. Tem aí alguns modelinhos. Tem aqui o background attachment, que é com o scroll. Então, a imagem, ela fica scroll é normal, né? E o fixed significa que a imagem ela vai ficar parada e o texto ele vai rolar. Então, vocês já devem ter visto páginas com essas opções. Aqui eu usei uma imagem, né? Bem simples, uma fotografia que eu tirei. Deixei ela bem clarinha para colocar o texto. Então, a imagem ela andaria ou junto com o texto, né? Então, quando eu estivesse subindo o texto, a imagem subiria junto, ou eu ponho a imagem fixa no fundo e somente o texto que rola. São opções que a gente pode utilizar. E eu tenho as opções de background position também, né? Se eu quiser que essa imagem fique uma imagem só, é background, mas eu quero que ela fique somente do lado esquerdo, do lado direito. Background position quase que a gente não usa, mas aqui tem um exemplo, né? Posso jogar ela só desse lado, não posso repetir, porque se repetir não faz sentido a gente ter ajustes de esquerda e direita e por aí vai indo. Então, a gente tem aqui essas opções, né? E aqui tem aí entra em CSS, por aí vai indo, mas a gente vai ver algumas coisas no ano que vem, né? A gente faz uma revisão, né? O que ficar faltando esse ano, a gente vê o ano que vem, não precisam preocupar, e muitas dessas coisas também já estão prontas dentro do Bootstrap, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Maria Eduarda, ficou claro? Legal, né? Aqui a gente trabalha com Class. Como eu falei, insere lá no código, faz o site, né? Pode inserir. Só uma observação, isso aqui é fundamental, gente. A URL. Se você colocou dentro de uma pasta, prestem atenção na estrutura que está aqui, ó. Essa estrutura é muito importante. Reparem que a minha imagem está dentro de e-mails, então eu tenho que entrar dentro de e-mails. O arquivo meu, esse aqui que eu estou trabalhando, é este arquivo que está aqui, ó. Ele está fora. Então, eu tenho que entrar dentro de images para poder aparecer a imagem. Se a imagem estiver do lado de fora, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar essa mesma imagem, ó, vou cortar ela aqui, vou dar um Ctrl X e vou colar ela do lado de fora. O que vai acontecer? Vai aparecer a imagem lá agora? Não, vai sumir a imagem. Não aparece. Por que não aparece? Vou pegar aqui como exemplo. Ó, a imagem estava aqui. Vou dar um Ctrl F5 para atualizar a página. Sumiu. Rogério, eu coloquei lá dentro de imagem, não sei o quê, mas a imagem não está lá. Então, você tem que apontar para o local correto de imagem. Eu vejo muitos alunos errando nisso. Rogério, não consigo colocar a imagem, não consigo... Por quê? Você não está apontando lá no navegador de forma correta. Tá bom? Então, é necessário... tá do lado de fora? Tá do lado de fora. Então, tira, não entra dentro da pasta. Deixa só o nome do arquivo que você deseja. Agora, ele vai mostrar, ó, Ctrl F5, ele lê de novo, ele mostra
a imagem que está fora da pasta. Beleza, pessoal? Então, tome muito cuidado aonde que você vai inserir, como você vai inserir lá dentro do nosso HTML, né, a imagem, ajustar os tamanhos direitinho. Se você quiser, pode repetir por tanto na horizontal quanto na vertical. Aí você decide aí da maneira que você quiser. Eu tenho certeza que eu vou pegar alguns sites aí bem bacanas, bem interessantes. Pessoal, alguma dúvida? Então, lembrando, né? Semana que vem nós não temos aula no período da manhã, das 8 até as 10 a gente não vai ter aula, que a gente vai ter aula na quarta, eu acho, dia 1º. Né? Então, quarta-feira, no período da tarde, a gente tem isso mesmo, ó. Então, segunda-feira a gente não vai ter a aula, porque eu vou transmitir a aula no dia 1º, no período da tarde, e eu quero ver vocês lá no Instituto, viu? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. E se precisar, 1h da tarde, eu vou estar aí disponível. Pode mandar aí a mensagem, a gente acessa, tira as dúvidas que vocês precisarem. Até mais, pessoal. Um abraço.